Porque aí o cara dorme mal, tome mais café. Aí toma mais café, dorme mal. Aí você não sabe se você, se você tá dormindo mal porque você toma muito café ou você toma muito café porque você dorme mal. Entra no ciclo, né? É o que eu sempre falo, né? Tem que fazer os examezinhos, porque aí você consegue identificar. O meu cortisol pela manhã, ele estava muito baixo. Então o pico dele ele era mais tarde, então ele afetava todo o ciclo. O médico orientou, falou, cara, seu nível de cortisol pela manhã está baixo, nós vamos fazer uma suplementação. Esse ano, no meio do ano, eu fiz, deu bom. Então, é sempre a gente poder se observar e verificar. O veneno e o remédio podem ser a mesma substância. Depende da Com dose, dose né? pequena, é um remédio. Com uma dose elevada, é um veneno. Isso que a gente tem que observar. Tem que usar o café de maneira inteligente. Olá, bem-vindo ao episódio 407 de Vida nos Trilhos. E o café tomado da maneira incorreta pode estar destruindo a sua vitalidade e atrapalhando totalmente o seu sono. E nesse episódio a gente vai trazer as descobertas científicas mais recentes para o uso correto do café e que vai potencializar a sua performance. Jefferson, tudo tranquilo? Você gosta de um cafezinho? Eu curto um cafezinho, Edward. Pela manhã vai bem, né? Eu também, cara. Eu Cafezinho. também. Cafezinho é muito bom. Pois é. Mas assim, a gente sabe que o café em excesso pode ser ruim, como várias coisas, né? Dizem que os excessos sempre são ruins, né? Exatamente. Muito ruim. Então, Depende e do aí a equilíbrio. gente tem que estar atento a isso, né? Pois é. E antes só de E falar do café, Edward, eu me esquecendo já, né? fala Se aí. você quer aí criar bons hábitos, né, ter um conteúdo de qualidade aí para vencer o dia a dia, a gente tem um caminho aí para você alcançar suas metas com confiança, consistência. A gente tem uma comunidade, que é a comunidade Vida nos Trilhos. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acessa lá vidanostrilhos.com.br/metas, conheça a nossa comunidade e, enfim, aí você vai ter os seus resultados com maior frequência e aí vai atingir as suas metas. E a comunidade, a gente se reúne a cada 15 dias numa sala de Zoom. E o legal é Bacana. que nessas reuniões a gente sempre vai discutir um tema e algum assunto relacionado ao desenvolvimento pessoal que vai auxiliar você a atingir aquela meta. A gente pode discutir alguma coisa específica de algum aluno, a gente pode discutir algum livro mais profundamente, a gente pode destrinchar um assunto do momento é, e tirar dúvidas do pessoal, porque é uma comunidade que está todo mundo se ajudando para atingir metas. Então, principalmente se você sente que você, pô, ninguém me apoia, eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo, isso acontece muito, Jefferson. As pessoas têm umas coisas, mas ela conversa com as pessoas ao lado, assim, com a família, e ninguém liga muito, fala, ih, deixa quieto lá. E É, ela se sente incompreendida. exatamente. Ela pode até se Nesse. sentir não só incompreendida, né? Muitas vezes ela tem um monte de ideia, aí a pessoa fala, pô, esse cara é meio lunático, né? E muitas vezes a pessoa nem sabe por onde começar, ela fica meio confusa. Então, chegou a hora aí, ó. Se A você tá melhor ouvindo, momento é estar numa comunidade com pessoas que têm essa pegada, que têm essa meta de saúde, que têm essa meta de empreendedorismo, que têm essa meta de estudo, enfim, seja qual for sua meta, tem uns métodos. vidanostrilhos.com.br/metas. E Chique. assim, vou começar a falar os pontos negativos da cafeína. Uh, Beleza? Tem vários. Na verdade, eu vi uma thread no X sobre café, daí eu achei interessante. hum, Não era nem do Andrew Huberman, mas obviamente citava muito o Andrew Huberman, que é um neurocientista lá da Universidade de Stanford, e ele que já entrevistou várias pessoas assim, inclusive especialistas do sono, porque o uso incorreto do café, ele vai afetar principalmente o nosso sono. E se afeta o sono, você entra num ciclo vicioso que é um problema.
Porque aí o cara dorme mal, tome mais café. Aí toma mais café, dorme mal. Aí você não sabe se você, se você tá dormindo mal porque você toma muito café ou você toma muito café porque você dorme mal. Entra no ciclo, né? Você sabe que tem pessoas que tomam café e não sentem nada, né? É verdade, mas assim, E com no ciclo. estudo É, geral, ele sempre vai afetar. é. Tem gente Né? que. Pode ser que a pessoa tenha menos resistência a isso, né? Exato, depende muito do organismo. Por isso que é importante a gente sempre, né, quando a gente fala aqui de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, ele passa um pouco por isso, porque a gente tem que entender os malefícios, os benefícios e, claro, entender o nosso próprio organismo. Quando a gente entende o nosso organismo, a gente pode testar, por exemplo, você, sei lá, se de repente está na dúvida, retira por um período, faz um teste. Aí você vai verificar, opa, melhorou a qualidade do meu sono, estou dormindo melhor, não estou. Então você consegue fazer os testes. E claro, temos aí a ciência que está ao nosso favor, que diz aí qual que é a média, qual que é, né, o que é mais comum, e aí a gente pode se aproveitar também desses estudos justamente para encurtar os caminhos. Às vezes a gente não precisa cometer os mesmos erros, e aí a gente pode, inclusive, otimizar. Né? Vocês já fizeram essa pesquisa, certo, Eder? A gente está falando do próprio Exato. Hilberman, A né? Ele gente tem acesso a pesquisas, etc, etc, etc. Então, vale a pena, né? Ficar com a gente aí e ouvir. Então, vamos lá, Edward. Você ia falar dos pontos dos negativos? impactos negativos. Então, ele causa, porque normalmente a gente toma o café de manhã, certo? Logo que acorda a gente toma o café. Então ele já gera uma sobrecarga de cortisol pela manhã. Esse é o primeiro efeito negativo, né? E a gente sabe que o cortisol, né, ele é um, o que que a gente pode, ele é um hormônio, né? Então Mas ele é você um sabe, hormônio Edward, até. que apesar dele afetar o cortisol, você sabe que de manhã a gente tem que ter um nível mais elevado de cortisol, Com certo? certeza, com Você tem que certeza. acordar, ele tem que estar alto, Isso para no aí, final do dia ele tem que começar a cair para você. Aí vem a exatamente. melatonina, todo aquele ciclo que vai completar. Então, às vezes, ele pode ser uma sobrecarga. Por outro lado, é o que eu sempre falo, né? Tem que fazer os examezinhos, porque aí você consegue identificar qual é o seu nível. Por exemplo, há uns 2 anos atrás eu fiz um exame, eu acho que foi salivar, inclusive, né, que você faz e ele vê o seu nível de cortisol, tanto pela manhã como à tarde. E eu estava tendo um sono meio irregular. E aconteceu Hum, justamente isso. O meu cortisol pela manhã, ele estava muito baixo. Então o pico dele ele era mais tarde, então ele afetava todo o ciclo. E aí o que, que eu fiz? interessante. O médico orientou, falou, cara, seu nível de cortisol pela manhã está baixo. Nós vamos fazer uma suplementação, você vai fazer um período, muda um pouco da sua rotina, tal, você está um pouco estressado, enfim, ele fez um protocolo, executei, repeti o exame depois de 6 meses, estava bom. Repeti depois, deu bom. Esse ano, no meio do ano, eu fiz, deu bom. Então, é sempre a gente poder se observar e verificar. Então, é, muitas vezes o próprio resultado dos exames eles vão indicando para a gente. Então, essa sobrecarga ela pode ser realmente um problema gravíssimo. Principalmente se você já acorda, ele já está no pico e você toma um café e não espera um pouquinho, aí você pode ter realmente mais problema. E aí, por quê? Porque ao longo do dia ele pode reduzir, ao invés de, sei lá, 4, 5, 6 horas ele está lá embaixo, ele vai demorar um pouco mais, né? Ou ele pode ser antecipado. Aí depende muito do organismo. E aí você tem que medir. Tanto que quando você faz o exame, você faz ele, acho que pela manhã, e depois você tem que fazer ele à tarde também. Porque aí você mede os dois horários para saber os picos e tudo mais. E aí você marca direitinho, o médico acompanha e ele vai falando, vai passando as orientações. É bem legal. Interessante, né? Eu nunca fiz, acho que esse teste de cortisol. Agora, e o tipo de medicação que ele te deu? É medicação Não, é um ou é um suplementinho. suplemento? Você vai na farmácia de manipulação, você faz. Ah, Aí entendi. depende muito do resultado, né? Se, por exemplo, sei lá, era 5 miligramas a 15, sei lá, de manhã, sei lá. Se tava, o meu tava 2, 3, ele dá o complemento da diferença ali para os 5, um pouquinho a mais, né? Para você ficar meio E, próximo do limiar ali. Então interessante. E o que que tem no suplemento? Você cortisol. sabe? Lembra? Eu acho que cara, faz tempo, faz uns 2 anos já que eu tomei, mas era uma pequena dose de cortisol ou algum Hum, estimulante que acaba, né, fazendo, gerando gerando. cortisol, né? Mas eu acho que era É. cortisol mesmo, é cortisol, um Será? comprimidinho bem pequenininho, bem pequenininho que você É, toma. pois é.
Então, Interessante, né? e não é um remédio. Lembrando, ele não é um remédio, ele é um suplementozinho que você toma para equilibrar e voltar ao estado normal. Claro, aí você tem que também mudar o estilo de vida, fazer algum ajustezinho. E aquilo que você falou, né? O café, ele vai fazer subir. Então, se você já está com ele alto pela manhã, possivelmente você tem que talvez Exato, encontrar um equilíbrio. Então, por isso que é exatamente. importante a gente ter acesso à informação, acesso aos exames, e você consegue tomar uma boa decisão. Ó, e o cortisol, ele, aqui eu dei uma gulgada, né? O hormônio esteroide regula o humor, motivação e medo. Ele é produzido nas glândulas adrenais. E a gente conhece popularmente como o hormônio do estresse, certo? Mas, obviamente, ele é necessário, porque assim, olha lá, ele regula a motivação. Então, se você está com um nível muito baixo de cortisol, você vai ficar apático. Então, esse é outro. Porque, assim, à noite, quando a gente vai dormir, o cortisol tem que estar menor. Porque aí você vai dormir, certo? Porque o corpo regula essas coisas. E aí ele aumenta um outro hormônio, né? Que é a melatonina, né? Que Eles têm ciclos, né? Então, a tem hora que um está ciclos, né? caindo, o outro está começando a surgir, enfim. Então, Exatamente. E assim, olha, por exemplo, o cortisol, aumento de cortisol no organismo, eles podem ter diversos fatores. Então, só para a gente não culpar o café de tudo, né? Porque o café não é culpado de tudo, né? Obviamente. Então, assim, o estresse crônico pode provocar aumento. Então, se você está estressado, se você tem algum problema no trabalho, alguma coisa, algum caso familiar, pode ser que isso já esteja fazendo o seu corpo produzir naturalmente mais cortisol. E aí, obviamente, recomenda-se não tomar café. O cara vai ficar ou você mais resolve o doidão. problema, ou você resolve o outro problema, né, Edward? Aí você pode continuar tomando cafezinho. Exato, né? Né? Então, por exemplo, uso de medicamento com corticoide, né? Isso Esse é grave, também é. pode ter alcoolismo, aumenta, né? Obesidade vai aumentar. Tem outras coisas aqui, tumor, tal, sono desregulado aumenta os níveis de do cortisol, porque se você dormiu mal, você já acorda com um nível maior. E assim, e os alimentos é café e açúcar. Então, o açúcar, Uh, ele provoca o aumento de cortisol, tá? Inclusive, né, o Andrew Huberman já entrevistou um médico que, se eu não me engano, a gente falou no episódio do sono, do livro dele. Você tem o livro desse médico que fala do sono? o inglês Matthew. lá, o Matthew. Ah, Matthew alguma coisa. Então, esse médico, ele realmente também fala muito do café e, obviamente, do açúcar. Então, por exemplo, comer chocolate à noite é porque mas dormimos de Matthew Walker. Walker. Então, esse livro é muito bom, gente, recomendo. É ciência pura. Aí você vai entender por que que você dorme e como dormir bem. Isso é importante. Se quer saber como dormir bem, vai nos episódios anteriores, porque eu e o Jefferson já conversamos sobre isso aqui, certo? Não Fizemos um lembro qual super que é o número do episódio. episódio, mas a gente conversou aqui e ainda deu toda a rotina para Um você, protocolo. um protocolo específico para você dormir melhor. Então, assim, então tem que limitar a nicotina, né? Então, fumar também aumenta o cortisol. E o que que melhora o cortisol? Tava vendo aqui, né? Googlei, né, pessoal? Mas a gente sabe disso: vitamina C, magnésio e ômega 3. Tanto é que o magnésio se recomenda que tome à noite, né? No fim do dia você tome um suplemento, alguma coisa de magnésio, normalmente é bacana, né? Então, beleza, voltando aqui. Sobrecarga de cortisol, efeito da cafeína. Estamos falando do café. É, Ele é um amplificador de estresse, tá? Porque ele pode se combinar com as suas respostas naturais do estresse e ele amplificar isso aí. Aí ele dá um certo desequilíbrio no seu corpo. E aí você pode ficar com dificuldade de concentração e alguns desequilíbrios emocionais aí também e hormonais. Ele também gera um sono mais pobre, principalmente se você tomar à noite. Então, se você tomar à noite, aí você pode ter um sono piorzinho. Claro, não é. Isso não vale para todo mundo, né? Mas
É bom perceber isso. Então, basicamente são esses três benefícios malefícios que Malefícios. fazem, né? Agora sim, por exemplo, uso prolongado do café. Uso prolongado do café, ele pode provocar a insônia crônica. Então, se você tem insônia crônica, você acorda muito, não consegue dormir, está dormindo menos de 6 horas, eu realmente recomendo que você procure um médico para te ajudar nisso. Primeira coisa. Porque assim, você pode até fazer um estudo de como que está seu sono e tudo mais. Porque se você está com sono errado, todo o resto fica mais difícil. Até a Entendi. alimentação fica mais difícil, porque você vai sentir mais compulsão alimentar, essas coisas, você fica mais irritado durante o dia, né? Então, procure um médico e tire o café. Já tire o café por via das dúvidas, tá? Pelo menos uma semaninha, como disse o Jefferson. Faz o teste, tira o café, não custa nada. Não existe contraindicação para tirar o café, certo? É isso aí? Qualquer outra coisa que você colocar aí pode ter contraindicação, por isso que a gente recomenda o médico. E vamos lá, ele também provoca ansiedade, o uso excessivo do café pode provocar ansiedade, você sentir mais ansiedade, e doenças cardiovasculares. Ele pode potencializar isso, talvez até alguma relação com a pressão arterial, não sei, não sou médico, mas é isso aí. Então esses são os três malefícios aí do café. Mas e aí, né? A gente adora café, inclusive, o que eu tenho aqui na minha xícara, Jefferson? Possivelmente um café. Um café. Hoje eu falei, não, eu vou estar tomando café. Ah, Agora vamos ao protocolo. Tá, beleza, Edward. Mas a gente gosta de café, café é bom também, tem os lados positivos do café, vamos falar deles. E como tomar o café da maneira correta? Então vamos ver aqui, né? Então, assim, quais são os benefícios? Vou falar o primeiro: energia e foco. Então, realmente, o café te dá um boost de energia. E eu gosto de tomar de manhã. Você também toma de manhã, certo, Jefferson? Como é que é o seu protocolo para tomar o café? geralmente, como eu acordo cedo, eu primeiro treino. Então, aí treinei, né, uns 45, 50 minutos, tomo um banho, uma hora e meia depois, aí eu tô pronto, aí eu vou tomar café. Então, cafezinho preto, um pouquinho de Opa, você falou ai, como que é? açúcar? Ia falar açúcar, eu uso mel. Eu uso mel. Já viciei no mel, Edward. Então, Ele assim, não usa o meu açúcar. adoçante que eu uso no café é o mel. E a ideia, claro, né, é substituir o açúcar. Então, claro, tem gente que não pode com mel, tal, ele é um pouco tem também os benefícios e os malefícios, mas eu tomo mel Mas você regularmente. toma com muito mel ou pouco mel? Um pouquinho, só um Amanhã eu pouquinho. ponho uma colher de chá, bem Tá, servida, puf. E aí eu beleza. E um café deixo grande. um café grande, uma xícara. E Entendi. aí Beleza. E você toma ao longo do dia café ou para em algum momento? geralmente só pela manhã, um primeiro café, talvez tipo às 10 horas, mas não muito raro. Eu não tenho esse. Eu removi, até porque eu vi o próprio episódio dele já faz um bom tempo, um ano, 2 anos, e quando ele comentou que ele demora, o nosso próprio organismo, para eliminar 100% do café, demora em média acho que 12 horas. Então, sugere-se que depois das 10, né, se você vai dormir aí às 10 da noite, você vai ter aí o ciclo para realmente seu corpo ter eliminado 100% do café e você ter um sono melhor. Então, eu procuro Exatamente. ali até as 10 horas. Não que não vá tomar um ao meio-dia, né, mas é muito, muito raro. Mas é isso. Beleza. Então, primeiro benefício, energia e foco. Segundo benefício, queima de gordura. Cafeína pode aumentar a mobilização de gordura e a queima de gordura, especialmente quando combinada com exercícios. Olha que Olha aí. legal. Terceiro benefício, é um antioxidante. Fornece antioxidantes que podem reduzir a inflamação e beneficiar a saúde do coração. Você vê que coisa, que contrassenso, né? Contradição. Pode. É porque assim, a gente está falando, o veneno e o remédio podem ser a mesma substância. Depende da Com dose, dose né? pequena, é um remédio. Com uma dose elevada, é um veneno. É. Entende? Então, isso que a gente tem que observar. Então, a gente tem que usar o café de maneira inteligente. E o quarto benefício é desempenho
físico, ele melhora a resistência e a força através da adrenalina, porque ele causa essa elevação da nossa energia no corpo, né? Dessa nossa motivação e dá um despertar assim. Então ele é muito útil para atletas, né? E o Huberman fala, né? Atletas e pessoas que precisam de um aumento de energia momentâneo, então a cafeína é benéfica. Então você vê que interessante, eu gosto de usar antes do treino, não Eu uso depois. depois. Eu gosto de usar. Então de manhã, Mas por por que você exemplo, usa antes? Vamos lá. justamente porque quando por exemplo, agora eu estou fazendo um protocolo de café que eu procuro tomar ele também até às 10. Confesso que ele vai, às vezes, até 1 da tarde, logo depois do almoço, eu às vezes tomo mais um pouco. Mas eu não percebo que ele me atrapalha. Eu, inclusive, Ótimo. tenho dormindo muito bem, sabe assim? E, e aí, por exemplo, essa última semana, o meu sono tem sido muito bom. Porque eu Ótimo. também, essa semana, o que que aconteceu? Eu tirei o açúcar. E eu percebo que o açúcar realmente esse faz diferença. Teve até um dia que eu comi um doção assim à noite, né? Sabe assim? Você come doção à noite, aí você vai dormir, você percebe que você não dormiu tão bem. Olha a cara do Jefferson. Ficou... E aquele protocolo lá de perder a Viu, pochete pessoal? foi pro ralo, né? Não, mas isso foi antes. Mas a pochete continua. Não. A partir daquele dia lá, eu tô firme no protocolo da pochete. Então tá. Eu tô firme. Então, quem Não, eu não tô sabe, firme pessoal, mesmo. acompanha o Instagram lá, Vida nos Trilhos. O Edward tá no protocolo de remoção da pochete. Mas vai lá, De você ia falar alguma coisa. 23,7% de gordura para 15%. É. Não vai ser um desafio simples, mas vamos lá. Então, assim, eu fiz esse protocolo, agora eu tô firme nele, né? Procurando evitar os açúcares, né? E aí, quando eu acordo cedo, eu realmente acordo. Cara, sabe assim, aquela assim, a sensação. Hoje mesmo, foi um dia que eu acordei, parece que você tava afundado no colchão, assim. Quando você dorme tão bem assim que você parece que você afundou mais no colchão. E a gente acorda naturalmente mais letárgico. Então, o momento de preparação das coisas, por exemplo, eu fico me movimentando para fazer o suco verde, me movimentando para fazer um café e tal. Essa movimentação me ajuda em despertar. Porque seria ruim eu levantar e já começar a fazer exercício. Não, não vai dar. Se eu, se eu der um delay de 30 minutinhos, pode ser 20 talvez, antes de fazer o exercício e fizer todas essas coisas, aí eu tomo um café. Aí eu sinto muito mais energia para fazer o exercício, entendeu? Entendi. Eu já percebi que é isso, né? É. É, Aí, enfim, por isso que eu digo que é bem pessoal. Porque, por exemplo, dizem, né, alguns especialistas dizem que a questão de você estar preparado para o exercício, a própria, quando você recruta os músculos, né, toda a questão da hipertrofia, enfim, dizem que está muito conectado à alimentação que você fez antes, mas não antes, tipo 1 hora, 2 horas, porque o seu corpo não conseguiu metabolizar os alimentos, né? Não conseguiu fazer o processo digestivo para você ter talvez um nível de energia ótimo. Então, possivelmente a sua última refeição antes do treino é que te alimentou para aquele treino. Então, sei lá, se você se alimentou, sei lá, 7 da noite, essa alimentação é a que vai te dar energia se você vai treinar no outro dia de manhã, e não talvez o café. É claro que ele tem ele dispara alguns sensores no nosso cérebro cérebro, que a exatamente. gente que está mais conectado, acho que na parte Questão cognitiva, cerebral, também acho. e aí você, uau, aí você fica todo pilhadão e aí você vai Exato. para o exercício com Isso muito mais mesmo. disposição. Exatamente. E é isso mesmo, porque assim, ó, uma outra coisa, depois eu vou explicar isso. é, eu vou dar um complemento para isso que você falou. Então, os benefícios, só resumindo: energia e foco, queima de gordura, antioxidantes e desempenho físico. Claro, quando você pensa em queima de gordura, você também tem que colaborar para que você queime gordura. Então, assim, e queimar gordura, pessoal, tem um ponto importante, mas a gente entraria num outro assunto, que seria falar sobre alimentação, mas bem rapidinho.
Ah, beleza, vou evitar tudo que é alimento gorduroso, mas tem os alimentos gordurosos ruins e os bons, né? E tem outra questão, não é tanto a gordura, a preocupação é com os carboidratos, que eles se transformam em acúmulo de gordura depois. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não vou comer abacate porque tem muita gordura, mas come uma barra de chocolate. Não tem sentido, tá, gente? Então, coma seu abacate e não coma o chocolate. Esse que é a ideia Depen- aqui, tá? Dependendo do chocolate, tem até muita gordura saturada, né? Que é ruim. Exatamente. Principalmente quando é um chocolate. Tudo bem, esse é outro ponto importante. É um chocolate 70%, é diferente. É um chocolate ao leite, né? Dependendo da marca, só gordura saturada. Enfim, depois a gente faz um episódio específico sobre boas gorduras, né, Jefferson? Podemos fazer Boa. isso aí, né? Show. Bom, como usar então a cafeína com sabedoria? E isso basicamente são protocolos extraídos de diversos episódios do Dr. Huberman, basicamente, e também depois dele conversar com especialistas, e é uma coisa muito simples, né? Então é o tempo de consumo. Isso é legal. Ele fala assim, ó. Atrasar o consumo do café de 1 a 2 horas após acordar para evitar sobrecarga de cortisol. Porque, teoricamente, quando a gente acorda, o cortisol tem que estar mais alto, já naturalmente. E ele tem que ir caindo durante o dia, né? Enfim, não sei O se pico é é umas 10 horas da exatamente manhã. assim, mas tem um pico. Ele vai dar talvez não exatamente quando você acorda, mas depois ele vai ter um pico. Se você toma café, você faz o pico ficar. Enfim, mas ele recomenda 1 a 2 horas depois para você evitar essa Sobrecarga. sobrecarga de cortisol. Eu fiz o teste, sabe, Jefferson, essa semana. E aí eu, ao invés de tomar, acordei 5h30, aí eu tomei, tipo assim, 7 da manhã o café. Porque aí 5h30 acordei, fiz o suco verde, tomei o suco verde e fui treinar. E eu confesso que eu não senti tanta diferença assim no treino e na disposição com ou sem café, mas eu fiz só uma vez. Não senti tanta diferença não, porque na verdade eu fiz toda uma movimentação, despertei, né, tal, fiquei menos apático e aí comecei a treinar e depois tomei o café e fui trabalhar. Também não percebi muita diferença no meu sono nem nada, né? Então assim, para mim não fez muita diferença. Enfim, mas é interessante cada um testar. Mas ele recomenda sim 1 a 2 horas depois de acordar. Então, se você acorda em casa, assim, e Ou toma no seja, trabalho o café, se né? você não Quando chegar no sentiu trabalho. diferença, você pode tomar depois do treino e seguir o protocolo. Exato. Então, assim, mas ele recomenda bastante isso, né? Delay o consumo do café. Porque o protocolo do Dr. Huberman também quando você acorda, você tem que olhar para o sol, pegar, né, iluminação, porque aí o seu corpo vai perceber que ele está acordado mesmo, né? Então você deixa esses efeitos naturais do corpo acontecer e 1 horinha depois você pode já tomar o café, beleza? Então esse é um protocolo, primeiro ponto. Segundo, moderação. Então, manter a ingestão abaixo de 400 miligramas por dia. O que, pelo que eu vi, vai dar praticamente uma xícara grande, 400 ml de café coado normal, para você não causar uma sobrecarga no seu corpo. Então, uma xícara grande, né? Tô com uma xícara aqui, pensa em 400 ml, né? Quase meio litro, né? Estamos Acho que são falando. 2 xícaras dessa aí, então. Talvez, dessa que você tá aí. Essa aí deve dar uns 200. Deve dar uns 200. Você pode tomar duas, gringo. Dessa daí você tá Então liberado. assim, então, então é uma média, tá, pessoal? Mas assim, Pouco mais, pouco menos. teste, veja o que você sente. Isso é importante. Então, eu, por exemplo, de manhã eu não tomo uma xícara inteira. Não dá para pôr uma xícara inteira. Eu tomo sempre mas talvez ao longo do dia eu tenha tomado uma xícara e meia, porque chegando no trabalho eu também tomo. Porque tem aqueles momentos de socialização no trabalho também. Que o pessoal para ir tomar. Vamos tomar um café? Vamos. Aí todo mundo fica ali falando dos problemas, tomando um café, certo? Ou das Acontece isso no soluções, seu né? trabalho também? Ou das soluções, né? Não reclama, não se queixa. Ninguém reclama. Não é o que o Incrível. livro lá falou lá do episódio do Dale Carnegie, né?
Não no se seu, queixe, não reclame, a gente não faz no seu isso. trabalho Isso não vocês têm acontece com a gente, né, Eduardo? A gente É não verdade. reclama, a gente é uma pessoa certinha. Lá na empresa que você trabalha, tem um canto que o pessoal toma café assim? Tem uma maquineta lá que faz o cafezinho. É o reduto, de vez em quando a gente vai todo mundo pra lá, né? Tomar um café e tal. Tomar um chá às vezes. E fala e não fala dos problemas, Não né? fala Fala dos só problemas, das fala só das soluções, não soluções, reclama não nada disso, tá? reclama. Tudo O bem. pessoal é bem comportado. Mas uma curiosidade, Edward, agora eu vou soltar uma curiosidade. Sabia que o Brasil, há mais de 150 anos, é o maior produtor mundial de café? Olha, eu já sabia que o Brasil é o maior produtor mundial de café, 150 mas anos consecutivos. 150 Mais, anos é interessante. mais de 150 anos. A Então gente tá, tem uma história do café muito, muito antiga, né? é impressionante. Realmente. E se E você sabia assim, que o meu avô plantava café? não, Meu pai, interessante. meu avô, eles plantavam café. Tinha um sítio, eles plantavam café na década de 80. Legal, bacana isso, né? Legal, né? E Cafezinho tem é. café, agora falando de café do Brasil, tem tanto café bom, né? Isso eu recomendo para as pessoas, não só comprar aquele pó de café que vem no supermercado e pegar o mais barato que você acha. A pessoa fala, pega o mais barato, né? Pá, tudo bem, beleza, a grana tá curta, mas de repente você vai num lugar que vende o grão mesmo, tem os mais caros, tem os grãos mais baratos, e muitas vezes você vai nesse lugar, compra, pede para moer, vem moidinho. Você está consumindo um café de muito melhor qualidade. Porque aquele mais baratinho, o mais baratinho num saquinho a vácuo, normalmente ele tem um monte de outras coisas junto lá com o café. Né? Sempre tem outras coisas. Eles moem tudo lá dentro. Só Deus sabe. E às vezes tem uns extra forte que na verdade ele não é muito extra forte, ele foi extra torrado. Ele queimou. Tipo Queimou. assim. Então eu realmente recomendo para os apreciadores de café comprar um cafezinho melhor, né? Moe. Você usa um café assim, barbante ou você usa um melhorzinho? Já usa um café barbante? Café barbante, essa é nova aí. Marca Barbante. Vou ver se barbante. tem essa marca aí no. Na verdade, às vezes a gente compra um cafezinho mais um pouquinho melhorzinho, porque assim, de verdade, eu não tenho muitos vícios assim de compra, de consumo, de nada assim, absolutamente eletrônico. Eu não tenho muita nessa conexão com o carro, essas coisas. Mas no café eu gosto às vezes de comprar um café diferente assim, né? Por exemplo, esse ano eu fui de novo, para onde eu fui? Deixa eu lembrar. Para Colômbia. A Colômbia é o terceiro maior fabricante de café. Sim. Tem um café lá que é muito famoso, chama Juan Valdez, eu acho que é. Pô, é bem gostosinho mesmo. Aí eu fui, aproveitei, acho que eu trouxe uns quatro. Aí dá para um tempinho. É muito bom. Então, assim, vale a pena. E às vezes, como você falou, né? Tem um café, às vezes, que é ali o preço, talvez, ali entre os mais baratos. Quando você sobe um pouquinho, você já encontra bons cafés, inclusive. Você A já começa a diferença é encontrar. grande. E a qualidade, ela é muito grande. Aí depois, quando você sai de um intermediário para um outro que vai lá em cima, aí, aí eu particularmente não consigo sentir muita a diferença. Mas isso é uma Isso. coisa que o brasileiro precisaria fazer mais, né? Valorizar o nosso próprio café, mas o café de qualidade, porque fica um café ruim para a gente consumir. A gente produz, Edward, das 176 milhões quase de sacas, a gente produz quase 35% disso, mais de 68 milhões, cara, de sacas por ano. Só que a gente exporta o café para eles fazerem a cápsula, que depois volta super caro, enfim, tem todo um, né? Infelizmente a E gente ainda não assim, está num e nível café de. de cápsula eu não gosto. Quer dizer, Eu também não, eu não não tomo. é que eu não gosto. É muito gostoso. A minha irmã, ela adora café de cápsula. Ela tem as maquininhas. Sempre quando eu tô lá em São Paulo e visito, eu sempre falo assim, vamos tomar um café. Aí eu vou sempre no apartamento dela, a gente vai tomar um café, porque ela é de apartamento vizinha da minha mãe. E aí toma um café, sempre pega alguma coisa. E é muito gostoso, realmente, essas cápsulas são gostosas, né? Mas assim, Eu gosto do coado. eu gosto desse aí mesmo, coadão, assim, e Ah, também eu não gosto de ficar lidando com as cápsulas, aquela coisa. Tudo bem, ele é prático e tal, né? Mas assim, pega o coadão, assim, recomendo de verdade comprar. Eu tenho até um moedor de café aqui dentro, aqui em casa.
Você pega o grão, põe dentro e é um liquidificador pequenininho, miniatura. Daí eu moo ele e faço na hora, é uma delícia. E tem vários tipos de café, né? Café com mais amêndoa, café com sabor, puxa um toque de chocolate, vários sabores assim, mais caramelo, e você sente mesmo. E é só o grão, cara, é impressionante, né? Você pega o grão, você fala, cara, esse aqui tem mais cheiro de fruta. É interessante isso, né? Tem uns cafés que são... Quando você compara e você tá só no grão mesmo, assim, você pega o grão, você fala, pô, o grão tem um cheiro diferente, tem um jeito diferente, né? Você Enfim, sabe que então. eu esqueci de falar, Eduardo. Eu compro aquele... um suplemento de café, que Ah, aí, sim, é verdade. na verdade, assim, eu faço café normal, coado, é o que eu prefiro, o que eu sempre tomei. Então, esse coado. Só que aí eu coloco um pouquinho desses super cafés, aqui, uma colherzinha, e aí eu bato ele, fica excelente. Com o melzinho ali, fica ótimo. O meu protocolo é esse. Às vezes eu sempre coloco essa... Que é Entendi. bom. E Você eu tem o gosto mais Super pelo Coffee. É o sabor. Super Coffee, né? O que eu uso é o Super Coffee. Mas eu gosto do saborzinho que ele fica, sabe? O paladar assim. Outro dia eu comprei um, inclusive, acho que era. Que tava na Black Friday lá, veio, acho que era de pistache. Então ele fica com um gostinho diferente no café. Fica bem cremoso, né? Então vale a pena. Eu acho que é um investimento, às vezes paga-se realmente um pouco mais caro, mas é uma vez por dia, você toma um pouquinho. Além disso, vem um monte de outras coisas junto. Enfim, eu acho que é um bom investimento. O café, eu Lembrando que o gosto. café é antioxidante, pessoal. Isso é bom, né? Então tem o lado Ajuda a bom. quebrar as gorduras. Exato, Vamos nos também, é convencer, verdade, né? né? Então, assim, bom, a gente falou tempo de consumo, 1 a 2 horas antes, moderação, 400 ml, né, menos de meio litro, tal, não sei o quê. Comida, consumir café com alimentos. Olha que interessante. Especialmente com gorduras como óleo MCT, para gerenciar os níveis de cortisol. E isso é uma coisa que, inclusive, antes de começar o episódio, né, eu falei para você, né, Jefferson, me dá uma licença que eu vou turbinar meu café. Eu não fui pegar mais café. Eu só fui pôr o MCT que eu tinha esquecido. Então, eu não tomo sempre, tá? A maioria das vezes eu não tomo com MCT. Eu, assim, já, hoje eu vou tomar porque eu vou treinar também. Daí eu falei, já vou pôr um pouquinho de MCT e mais óleo de MCT que é de coco, né? É a base de coco, e tal, que é a base daquele Bullet Proof Coffee. Inclusive eu tenho um tubo lá, né, do Bullet de MCT Oil, né? Então ele tem tipo é uma gordura de alto valor, o MCT, óleo MCT, né? De alto valor, mas também tem que moderar, porque é gordura. Então tem que sempre dosar. Mas ele recomenda isso, interessante, né? Porque aí acho que combinado, como tem um alimento e Potencializa, né, o e o seu benefício. corpo vai processar esse alimento, então o cortisol não dá esse pico tão grande. Interessante, né? É isso aí. E derradeira, dias sem cafeína. Tomar dias livres de cafeína para redefinir tolerância. Então ele recomenda também você ter alguns dias aí sem cafeína. Enfim, para você dar um reset. Dar um reset. Pois é, esse é meio difícil para mim, Eder. Acho que eu não faço isso há 20, 30 anos, sei lá. Não, eu já fiz Na verdade, recente. eu fiz um período. Nessa época aí do cortisol, eu até fiz o teste. Acho que uns 10 dias. Eu falei, não, vou me testar para ver se muda o. O que muda, enfim, mas não era o. Não, me parece que a minha sensibilidade ao café não é algo que pode me prejudicar. Então, como eu fiz o teste, aquele que eu comentei, né? Você tem que se auto-perceber, se auto-avaliar, ver se você é sensível ou não. Se for mais sensível, obviamente, vai ter que remover ou consumir em doses menores e buscar um equilíbrio. Então, eu fiz o teste lá, acabei percebendo que não mudava, mas isso também pode ser influenciado por outros fatores. A gente vive, o nosso corpo, a gente vive em ciclos, né? Então, você pode ter ciclos diferentes emocionalmente, fisicamente. Então, a gente tem que se observar, fazer exames regularmente. A idade vai chegando, Verdade. então você também vai envelhecendo. À medida que você vai envelhecendo, o seu corpo muda, os hormônios mudam,
tudo dentro da gente está em constante mudança. E aí, dependendo do período da vida, talvez seja necessário um reequilíbrio, aí fazer esse protocolo que ele comentou de ficar alguns dias sem, talvez faça sentido, né, para se Eu reavaliar. às vezes no fim de semana, que aí eu tenho uma rotina um pouco diferente, daí eu acabo num... Durante a semana, de Nossa, durante o final de quintas... semana, o que eu mais gosto é esse momento do café da manhã, de pegar ele ali, por tudo Eu não sinto tanta devagarzinho, necessidade calmo. durante... Durante a semana eu sinto mais por causa do trabalho. Então tem essa rotina do trabalho, eu sinto mais essa necessidade. Fim de semana, eu fico mais, entre aspas, de boa, né? Então eu não sinto tanta necessidade, mas eu tô tomando, né? Tomei meu café aqui, primeira coisa que eu fiz, né? Mas eu vou dizer, a última vez que eu não tomei café foi porque eu precisava fazer o exame. Daí o médico falou, não pode tomar café 24 horas. Eu falei, pô, filho da mãe. Foi aí. É, pois é. Você E tá ele no... é. E ele. O café é de verdade, como você falou, né? A questão da motivação, né? Do foco, tudo isso ajuda a gente a buscar o quê? A nossa meta, o nosso resultado. Inclusive, a gente comentou lá, né, Edward, da nossa comunidade, né? E o café, ele é meio essa energia, esse foco, né? Então, inclusive, se você está aí meio perdido nas suas metas, não sabe por onde começar, chegou a hora aí, né, Edward, de mudar esse jogo, se inscrever na nossa comunidade, que é a comunidade Metas nos Trilhos. Aí a gente mostra para você como que você pode alcançar suas metas, tem um método lá, vai vai evitar que você fique entre tentativas e erros. Tem as nossas ferramentas, manual do condutor, tem o journal. O Edward falou lá no começo sobre os nossos encontros no Zoom, olho no olho. Inclusive daqui a pouco a gente vai ter um. Eu vou estar reunido com o pessoal, então você não vai estar sozinho aí na sua jornada rumo às suas metas. Então, chegou a hora de acabar com a confusão, Edward. É só acessar vidanostrilhos.com.br/metas. Metas. E o que o Jefferson comentou do manual do condutor e o journal é o seguinte, o manual do condutor, ele é realmente um manual que vai fazer com que você, passo a passo, consiga definir uma meta. Só que passa por 7 estações. É uma fase de planejamento, mas é uma coisa muito agradável de fazer, porque você primeiro vai sonhar, vai listar várias metas, vários desejos que você tem, e depois você vai trabalhar tudo isso para descobrir aquela que é mais importante, os motivos por trás, porque você quer fazer aquilo. Você vai se livrar de certos traumas e coisas do passado que te impedem de ir além dessa meta. Então é um manual muito detalhado, ele tem mais de 50 páginas, né? E é tudo simples, você só precisa ir preenchendo e fazendo, e aí no final você vai ter o, vamos dizer assim, exatamente o mapa do que você precisa fazer para atingir aquela sua meta. Pode ser uma, duas ou três metas, mais ou menos isso. E o journal já é o acompanhamento dia a dia do journal. A gente já falou de journal aqui, eu faço journal diariamente, o Jefferson faz journal diariamente. Isso é muito benéfico para a gente manter a meta nos trilhos, para a gente não se desviar. Se sair um pouquinho, a gente volta. Então, o journal, ele ajuda a gente a continuar ali. E as reuniões a cada 15 dias, elas coroam tudo isso. Porque aí você pode estar se sentindo meio isolado, sem apoio, e dentro da comunidade a gente está ali, a galera se apoiando. Inclusive, a gente tem um grupo de WhatsApp onde está todo mundo ali dentro conversando também. Então, vidanostrilhos.com/metas. Vai ser .com.br. .com.br, É que a escola é só .com, vidanostrilhos.com.br/meta. né? A A gente gente tem tem o uma projeto da escola do confusãozinha aqui. podcast também. Se você quiser fazer um podcast, tá ouvindo a gente, meio que se interessou, a gente também tem a nossa comunidade Da escola é, do da podcast, escola do verdade. podcast, que é a academia do podcast. Então, se você quiser conhecer também esse trabalho, escoladopodcast.com/academia. E exatamente. Então são dois projetos. E o BR. vidanostrilhos.com.br/metas. É isso aí. Acho que ficamos por aqui. Tome seu Obrigado aí. cafezinho, certo, Edward? Vamos Agora a todo gente mundo vai tomar o tomar cafezinho com moderação com moderação. e sabedoria. Agora, Exatamente. sabendo os protocolos, é só tomar seu cafezinho aí com moderação e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.